Oi, gente, aqui quem fala é o professor Dr. Gessé da Cruz. Estamos hoje aqui na ASDC com o projeto TREM, que é patrocinado pelo edital Elizabeth André, aqui do estado de Santa Catarina. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre danças populares, performance e educação, tá bom? Vem com a gente! Bem, vou começar a pensar junto com vocês e construindo esse lugar do pensamento, dividindo em três perspectivas. Então, primeiro falar da importância das danças e das culturas populares brasileiras, né, que triangulam o seu processo entre diáspora africana, então todo esse conhecimento vindo da África, né, e co-criada, ressignificada e fomentada no nosso país, as culturas dos povos originários, né, os nossos povos indígenas que já estavam aqui nesse território e que também começaram a dialogar e apresentar as suas diversidades enquanto povos, e depois a chegada de outros povos, né, provindo de outras regiões do mundo, que vai compondo então o desenho, a linguagem e essa diversidade que temos enquanto cultura popular brasileira. Ao olharmos a cultura popular brasileira, nós podemos pensar em duas perspectivas, né? Hoje aqui nós trabalhamos na área da dança e também trabalhamos na área da educação, né? Educação tanto formal como não formal. Ao olharmos, por exemplo, a perspectiva da área artística, podemos discutir totalmente, né, as relações dos códigos, dos símbolos, das gestualidades enquanto composição cênica, um olhar também para as relações da multiculturalidade, né? O que é essa multiculturalidade? É encontrar dentro desse vasto universo das culturas populares brasileiras as diferenças, né? Ter esse olhar da multiculturalidade para as danças brasileiras é pensar nas diferenças, né? E entender a importância dessas diferenças, né? Quando nós vamos trabalhar com a cultura popular brasileira, nós não temos um olhar de comparação, né? Mas sim um olhar que vai abranger a diferença e dentro da diferença as suas singularidades particulares dentro dos seus códigos, né? Que pode ser os seus símbolos, os seus signos, as suas formas de manifestações. Quando vamos ter o olhar da cultura popular brasileira para a área da educação, também vamos levar em conta a diferença, né? Então não há uma comparação no olhar de como ensinar, no olhar do território, por exemplo, daquela escola, da ONG, né, como nós estamos aqui, né, num projeto social. Então, como é que nós podemos atender esse projeto social? Primeiro é diagnosticar o território onde ele está inserido, né? Qual o bairro, qual a relação com o movimento cultural, né? Então aqui, por exemplo, na ASDC, que o foco, né, está para as culturas do hip hop, né? Grafite, MC, o DJ, o break, né, e toda a sua relação enquanto performatividade dançante. Sabendo, oriundo das culturas afrodiaspóricas, né? Então essa cultura africana que veio do continente para as Américas e que nesse lugar foram existindo, corresistindo e resistindo ao tempo, ao formato de colonização e também adentrando a essas relações das diferenças, né? Então todas essas culturas que foram sendo construídas nas Américas, elas foram sendo construídas com outros formatos de adaptação, né? Então uma negociação de um grupo étnico com outro grupo étnico, uma negociação entre lugares e territórios para chegar então, por exemplo, nessa linha do hip hop, né? E no break, as suas danças também hoje consideramos como danças populares contemporâneas, né? Que saíram lá dos batuques, saíram das relações enquanto corpo, linguagem de etnicidade, né, representando um grupo étnico e acaba chegando agora novamente nessa multiculturalidade, né? Cada dança com a sua importância, cada dança com o seu território, cada dança com o seu tempo e que traz todos os significados, né? Então, desde a roda do break até o vogue, né? Então, cada um com a sua importância dentro do território, com as suas múltiplas linguagens, respeitando também a potência da diversidade. Ao falar sobre cultura popular, seja ela brasileira ou outras culturas, estamos falando no conceito das identidades e das diversidades, né? Diversidade de corpo, de linguagem, novamente de território, esse território que pode ser um território geográfico, né? Então entender, por exemplo, se nós estamos dançando o boi-bumbá, né, que é uma dança amazônica, temos que ter o conhecimento mínimo geográfico desse território para entender também os códigos daqueles povos indígenas que foram criando essa manifestação, né? Ao falarmos, então, por exemplo, no maracatu, também tentamos entender qual a relação tanto do batuque, né, que é a batida, as relações das toadas,
como da questão estética, né, que compõe a narrativa das culturas afro-brasileiras, vindo desse afro-diáspora em deslocamentos para as Américas, né, e também onde é que ela se situa, o seu tempo, o seu território, como é que ela se organiza enquanto cortejo, né, aquilo que desfila como as escolas de samba. Ok? Então, esse olhar que nós podemos ter, tanto na relação educacional como artística, né? Então, resumindo para nós pensarmos, o artístico que compõe, então, suas linguagens, as suas estéticas, as suas formas de manifestação e as diversidades da diferença, né? Que é muito importante. E, ao olhar a educação, também como é que nós estamos olhando para esse território, né? Pensar na educação é pensar no território. A mesma didática que você tem para quem é professor e professora, a mesma didática que você cria para um território, normalmente não é funcional para o outro, né? Porque muda o quê? Muda a linguagem, muda a própria estética corporal, muda a forma que o ambiente também dialoga com essa cultura popular, né? Então, se nós vamos pegar as culturas afro, por exemplo, que nós sabemos que tem ainda um tempo muito grande de demonização estrutural, né? E ela sofre, como toda perspectiva de países colonizados, um branqueamento, né? Uma ideia de higienização, onde vamos trabalhar aquela ideia que somos todos iguais. Somos todos iguais? Não, né? Olha a beleza aqui, olha a beleza. A importância da diferença enquanto cultura popular, ela é muito importante para chegar nessa relação. Então, se a cultura afro, por exemplo, por muito tempo é demonizada, como é que eu chego para discutir com um grupo de hip hop a importância de estar adentrando e fortalecendo o movimento afro dentro do hip hop retornar, né? Porque vale salientar novamente que o movimento hip hop, ele é oriundo de afrodiaspórica, né? Então ele é preta, ele é do batuque, ele está nessa relação enquanto uma diversidade étnica africana, né? Que vai então se modificando para chegar nessa estrutura que nós temos hoje. E quando ele vem para esse espaço brasileiro, ele também vai começar a criar as suas diferenças, né? Daquela origem, né? Daquele hip hop origem, por exemplo, né? Por quê? Porque o território brasileiro ele é composto de outras narrativas, né? Nós temos outras ações afirmativas. Então chega aqui um país tropical, quente, né? Um país que tem uma dimensão continental, um país, por exemplo, que tem outros vocabulários rítmicos embutidos, começa a criar uma interferência dessa cultura do hip hop. E isso vai para além da performatividade, né? Uma performance corporal e vai para mim, como pesquisador, uma performance também da intelectualidade. Como é que nós olhamos para o hip hop? Né? Como é que nós olhamos para essa construção e essas diferenças que vão adentrando os territórios, né? Então, nós aqui em Santa Catarina temos um repertório, porque nós temos um corpo específico, né? Nós temos uma dinâmica diferente, por exemplo, de um corpo pernambucano, né? Que também lá, quando chega o hip hop, chega de uma outra forma de manifestação, pensando como território. E não se perde essa relação da identidade, ao contrário, gera aquilo que nós começamos no início, falar sobre as múltiplas, né? As diferenças dentro da própria diversidade, que vocês podem ver aqui atrás de mim, né? Dos grafites, né? Então, cada grafiteiro, cada pichador, pichadora, vai criar um mecanismo enquanto sua identidade, a sua marca, o seu registro. Então, as culturas populares também, ela percorre esse lugar. E pensar as culturas populares, seja nas contemporaneidades, seja as culturas populares lá nos seus anseios ancestrais, é pensar o que nós entendemos quanto área de educação, né? Então, se eu estou na escola regular, né, que ensina esses componentes específicos de ensino-aprendizagem, até chegar lá numa graduação, eu também posso pensar o que essas culturas populares podem auxiliar, fomentar, para enriquecer a escola, né? Porque a escola, por muito tempo, essa escola que nós conhecemos em grande maioria no Brasil, ela entra no território, ela se impõe dentro do território e, por muitas vezes, ela faz o não diálogo, né? Ela apaga o seu entorno territorial. E isso faz com que dificulta diversos processos, né? Se eu tenho um território que é um território dançante, por que não utilizar a dança enquanto área de aprendizagem dentro desse espaço educacional formal, né? Então, se eu tenho uma área, por exemplo, que trabalha
a pesca, vamos pensar nas escolas, né, que estão mais perto do litoral ou dos rios, né, ribeirinhos, por que não trazer a pesca enquanto área de conhecimento para se estudar daí os componentes, né, matemática, português, história e os afins. Então isso é muito importante para nós que somos da cultura popular, né, ter esse olhar enquanto diferença, entender que nem todos os povos indígenas são iguais, entender que os povos afro também não são iguais, entender a diversidade brasileira. Dentro dos espaços não formais, talvez nós temos uma liberdade e uma proximidade um pouquinho melhor, né? Porque os espaços não formais antigamente foram criados enquanto lugar de manter, a partir de políticas de leis de higienização, algumas crianças e adolescentes, né? Ou reclusas, né? Da questão da liberdade, ou também pela questão escravidão que nós tivemos, né? De muito tempo no nosso país, que não tinham, né, familiares, que não tinham lugares, então acabou se criando. Hoje, como aqui na ASDC, nós temos um lugar que respira essa linguagem periférica, preta, que é muito importante reforçar, mas do sul do Brasil. Né? Então, aqui nós conseguimos, enquanto linguagem da cultura popular, reforçar, fomentar, dar continuidade a um mecanismo que pode ser tanto um reencontro ancestral, né, quando eu começo a trazer aqui nesse espaço o batuque como área, pode ser, por exemplo, lá na performatividade, né, pode ser uma condição rítmica, né, mas também que não faça o apagamento que alguns espaços educacionais fazem, né, então, por exemplo, discutir o funk, né, e nós sabemos a batida do funk é uma batida afrodiaspórica que se compõe uma narrativa brasileira e que vai derivando, né? Daí tem o maculelê, tem as batidas do funk enquanto área de dança, que daí foi incluído nesse movimento do hip hop. Então aqui não só traz o funk, se discute, ou não, ou se deve discutir, na verdade, o território da importância do conceito do funk. Funk não é só batida, né? Funk é comunidade, né? Funk é uma projeção estética, que esse olhar colonial vai colocar sempre o funk como criminoso, né? Sempre como vulgar. Então, esse espaço, né, que é esse espaço que a gente pode chamar de não formal também, ele tem essa projeção enquanto área de educação para com a cultura popular. Né? Então, as crianças, adolescentes, enfim, todas as idades que compõem esse lugar, vêm aqui experienciar uma aula de dança, vêm experienciar, sei lá, aprender a fazer as rimas do rap, aprender a entender a evolução do grafite, desde o lambe-lambe, né, até essa área de projeção com spray. Poder discutir esses fomentos, né, e não isolar. Então, eu vou discutir funk aqui nesse espaço, eu discuto funk com todo o seu território junto, né, e não elimino. Então, às vezes, no espaço formal, eu até trabalho agora o funk, né, mas não se discute a comunidade, não discute o território. Então, você faz um apagamento estrutural. Então, o mais importante de pensarmos as danças populares com a educação é quais são as formas, possibilidades que nós vamos cruzar essas informações. Né, para não mais criminalizar e nem demonizar, né, mas sim para fomentar, discutir e propor novos territórios, né, que territórios a minha escola nesse espaço, ou que território a SDC aqui na cidade de Criciúma, num bairro muito específico, né, Dona Zuleima, o que ele pode transformar, né, o que ele pode provocar dentro do bairro, para que o bairro possa se reconhecer enquanto área de pertencimento de uma cidade maior, que possa reconhecer enquanto área de pertencimento a um estado, né? Mesmo que sabemos, né, que o nosso estado de Santa Catarina ainda tem um discurso higienizador, né? Um discurso que somos todos iguais, né? E voltamos a reforçar lá do início, né, da importância de discutirmos as diferenças, né, diferenças de linguagem, de corpo e tudo mais. E vou finalizando com vocês que tudo isso, esse passe, né, e esse atravessamento, ele percorre nessas performatividades, né? Então, a performance, ela não é só uma produção estética, né? Quando nós utilizamos a palavra performance, né? Ela pode ser também uma maneira de olhar para o processo de ensino-aprendizagem, para quem é da área da educação específica. Uma maneira também de você saborear possibilidades, então para quem está no experimentar da dança, do teatro, das visuais, da música, né? Então tu pega uma batida lá e você vai experienciando e vai criando anseios, né? Que nós vamos
aí depois aí chamar, né, ou poder dizer que estou em estado de performance, né? Estou produzindo uma performatividade que cria uma tensionalidade, então tem uma intenção, tem um tremor, né, que eu acho que nós trabalhamos enquanto cultura popular por si só, já trememos a base da colonialidade, né? E principalmente quando tu leva o hip hop para espaços que não foram criados para eles, você cria essa tensão. Então, quando você leva para um shopping, né, quando você leva para um espaço público, que deveria ser o nosso lugar de direito, nosso lugar de fala de direito, e que nós não somos reconhecidos. Então, é muito importante que haja, né, essas performatividades, que é o estado de estar, né? O meu corpo já está, né? O meu corpo nesse estado periférico ou não, mas que abraça e se sente acolhido por essa diversidade afrodiaspórica contemporânea que é o hip hop. Tá bom? Beijo a todos, todas e todes, até a próxima e vamos viver mais a cultura popular.